o melhor da tua parte está por vir. Usa o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Antes da gente sentar, eu sei que o pastor orou, mas eu queria fazer mais uma breve oração. Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por estar aqui, Senhor, ter a honra de falar da grandeza da tua palavra. Peço, Senhor, que todo entendimento nesse momento esteja cativo, Senhor, a tua obediência, Senhor. Que todo atrapalho fique lá fora, Senhor. E que haja, Senhor, nessa noite, Senhor, sabedoria e revelação vinda de Ti, Senhor, para nós. Nós queremos ouvir de Ti, Senhor. Faz presente, nós pedimos em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir em Isaías 43, antes que você sente. Abrir em Isaías 43. A partir do versículo 1. A gente vai lendo e eu vou pulando aqui alguns versículos. Isaías capítulo 43. Se puder colocar aí Almeida, século 21. Amém? Vamos lá, versículo 1 diz: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 5. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória e que formei e fiz. Fazei sair o povo que tem ouvidos, mas é cego, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se ajuntam e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos coisas já passadas? Apresente as suas testemunhas para que se justifiquem, para que se ouça e se diga, é verdade. Versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, creiais em mim, e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim nenhum Deus se formou, e nenhum haverá depois de mim. Eu sou o Senhor, além de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e mostrei, não foi um Deus estrangeiro entre vós que o fez. Portanto, sois minhas testemunhas de que eu sou Deus, diz o Senhor. Desde toda a eternidade eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Vamos sentar, pode sentar. Eu estava lendo o livro de Isaías e eu passei por esse capítulo, ele é até conhecido, e me chamou muito a atenção. Logo o princípio do capítulo, em que o Senhor, ele faz algumas palavras para o seu povo, e ele diz assim diz o Senhor, que te criou e te formou, não tenha medo, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome, você é meu. E eu fiquei olhando isso, e como a gente muitas vezes está acostumado com o fato do Senhor, ele ter morrido por nós, de ele nos atrair para a presença dele, mas quão assombroso é saber que o Deus Todo-Poderoso conhece você pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Quando ele diz assim, eu te escolhi pelo nome, eu te escolhi, ou seja, eu te conheço. Se eu chamo você pelo nome, quer dizer que eu te conheço. Eu chamo Cássio pelo nome, eu conheço ele, entende? Mas não é um conhecer como eu conheço ele
por aqui, no nível da igreja. Ou a minha esposa que está lá atrás, que provavelmente eu sou a pessoa que mais conheço ela, conheço até mais do que a mãe e o pai dela. Mas ainda assim não se compara ao nível de conhecimento que o Senhor tem de mim e de você. Não é isso? E aí eu fiz, meu Deus do céu, e às vezes a gente tem que fazer comparações para entender. Eu trabalho em órgão público e quando eu li essa passagem, eu imaginei assim, imagine você, se hoje a nossa governadora, a Raquel Lira, ela liga para você no seu celular de manhã e diz assim, Reivila Daniela, você sou eu. Você pode comparecer aqui no Palácio das Princesas hoje de tarde? A perna vai logo tremer. Você vai imaginar, que danado. Como é que essa mulher me conhece? Como é que essa mulher sabe o meu nome? E o que danado ela quer comigo? Você não ia saber a roupa com que você ia se apresentar, a forma que você ia tratar ela, você não ia nem saber. E aí eu fico me perguntando, o Deus Todo-Poderoso criou céus, terra e mar, nos conhece pelo nome, e muitas vezes a gente está acostumado com isso. Como é que Ele conhece a gente de um nível tão profundo? Né? E aí, você já pensou como a gente é agraciado por Deus, só pelo fato de estarmos aqui? Ele diz, tu és meu. Só o fato da gente estar aqui hoje, nessa quinta-feira, nós já somos agraciados por Ele. Nesse momento, há milhões e milhões de pessoas no mundo adorando animais, adorando estátuas de ferro, de madeira, de concreto, fazendo sacrifícios para demônios. E muitas dessas pessoas estão fazendo isso porque sequer ouviram falar do nome de Jesus. E eu e você estamos aqui. A graça dele nos alcançou a mim, alcançou você. Você consegue se sentir agraciado por isso? O quanto nós somos, porque a gente vive num país majoritariamente cristão e a gente acha, isso é normal, todo mundo é crente. É não. O quanto nós somos agraciados, porque Ele conhece a gente pelo nome, Ele nos escolheu. Ele não fala com a gente só assim, no atacado. Ele conhece a gente no varejo, ele fala com você individualmente, Ele nos conhece individualmente, Ele sabe a nossa história, Ele nos conhece, e é por essa insistência, esse amor dEle, por Ele nos conhecer, que muitas vezes eu já me perguntei, Senhor, por que o Senhor insiste tanto em mim? Que amor é esse que insiste tanto em mim? Porque sinceramente, se fosse eu mesmo, pelas minhas diversas falhas, pelo tempo que eu tenho de crente e pelas coisas que eu já fiz em todos esses anos, eu, pela minha própria força, eu já tinha desistido de mim. Sinceramente. Mas Ele insiste. Como é isso? Como é que Ele deixa as 99 ovelhas sadias para ir atrás daquela ovelha perdida? Como é que Ele faz um rebuliço na casa só para achar aquela dracmazinha perdida? Que talvez para Ele, no meio do grande tesouro que Ele tem, não fizesse tanta falta assim. Mas aí Ele foi lá e achou a mim e você. Por que é que Ele insiste tanto na gente? E aí eu comecei a perceber nessa parte aqui que começou a me chamar, eu te chamei porque Ele nos conhece. Ele insiste em nós porque Ele nos conhece em um nível que nós nem imaginamos. Salmo 139, se você puder aí abrir, é um salmo bem conhecido. Salmo 139, versículo 1. Salmo 139. No versículo 1 ele já diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Versículo 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui chamado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ele te conhece, Ele insiste tanto em você, porque Ele te conhece, quando nem o teu pai e tua mãe te conhecia. Davi diz que ele foi formado de uma forma tão assombrosa, tão maravilhosa, e naquele momento Deus estava lá.
Quem aqui já viu? Vocês já viram, né? Provavelmente em livro, internet, foto, um feto. As fotozinhas de um feto em desenvolvimento. Principalmente que já é pai e mãe, né? Que gosta de estar acompanhando. É 1 semana, 3 semanas, 4 semanas, 10 semanas, já quer saber como é que está. E aí, você imagine agora. Imagine agora. Não precisa nem prestar atenção. Imagine agora, você, quando você era só um fetozinho. Ou até seu filho ou sua filha, que era apenas um feto pequenininho, ainda sem forma. Estava começando a aparecer o olhozinho, já tinha vida. Você consegue imaginar? Com 8 semanas o coraçãozinho começa a bater. O coraçãozinho começa a bater. Eu me lembro quando eu fui para ultrassom de 8 semanas da gestação de Benício, e eu fiquei emocionado. Eu e Revila, nós ficamos emocionados porque nós pudemos ouvir o coração do nosso filho. É uma batida acelerada, né? De 8 semanas, e ele só tem um tamanho de um grão de feijão, com 8 semanas, e já tem um coraçãozinho ali batendo. Mas o Senhor viu a primeira batida do teu coração. Eu fiquei impressionado como pai, mas Ele ouviu, Ele concedeu a primeira batida do teu coração, quando começou a bater lá. Tum, 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 quando começou a bater, Ele estava lá. Ele estava lá quando você foi desenvolvendo, quando foi aparecendo mãos, foi aparecendo pés, foi aparecendo a tua coluna, os teus órgãos, foi aparecendo o teu olho, foi aparecendo a tua boca. Essa boca que hoje a gente engrandece o nome dele, mas muitas vezes a mesma boca que engrandece está falando mentira, maledicência, que ele criou, as cordas vocais que ele colocou, que a gente louva tanto a ele, como a gente estava falando agora, muitas vezes usada para falar o que não deve, mas mesmo assim, sabendo disso, ele foi te formando, ele foi acrescentando, ele foi te dando vida. Foi aparecendo sexo, você virou homem, você virou mulher, foi crescendo, foi dando chutezinho. A mãe estava lá sentindo, já cria amor primeiro que o pai, né? Porque está lá se formando. O pai só está imaginando, mas a mãe está lá sentindo, né? As batidas no coração, as batidas, o pezinho, a virada, né? Mas ainda assim, Deus estava lá dentro vendo. Eu fui o primeiro a pegar o meu filho. O nascimento do meu filho foi o nascimento de um parto humanizado. Eu posso dizer que a primeira mão a tocar Benício foi a minha. De pegar aquele bebezinho cheio de sangue, o primeiro a tocar. Eu lembro quando a gente entregou nas mãos do Senhor ali mesmo, debaixo de um chuveiro, ele melado, aquela coisa toda, mas foi a cena mais linda, que eu não vou esquecer nunca mais. E a partir daquele momento, aquela criançazinha que não fez nada, ele só existia, já me encheu de amor. Eu já morreria por ele naquele momento. Mas Deus, Ele viu muito antes. Ele viu Benício, Ele me viu, Ele viu você muito antes. Você consegue entender por que é que Ele insiste tanto em mim e em você? Por que é que Ele nos ama tanto? Porque o nível do conhecimento é tão grande que faz com que o amor seja muito grande. Você consegue entender isso? O amor é muito grande e você ainda consegue achar que Ele não te vê? Você ainda consegue achar que você está sozinho? Não. A gente não está sozinho, Ele nos vê. Quando ninguém vê. Quando ninguém vê, Ele está te vendo porque Ele te conhece. Ele olha para você, Ele vê teu choro, Ele vê tua dificuldade. Às vezes você acha que está sozinho, abandonado na vida, você acha que ninguém gosta, que até teus pais esqueceram de você. Ele diz, mesmo que teu pai, a tua mãe te abandonem, eu não te abandono, eu não desisto de você. Aleluia. Ainda assim, Ele não desiste de nós. E eu fico pensando, meu Deus, que amor é esse? E aí a gente vai para o segundo versículo que diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Hoje se fala muito, né, sobre geração, né? Ainda mais na internet. Tem a geração X, a Y, a Z, agora tem a mais novinha, né, a Alfa, que eu acredito que seja as crianças, inclusive Benício, né? E aí vai fazendo essa divisão aí, tem conceitos, né? Tem muita coisa na internet que essa geração mais nova é a geração que Nutella, né? É uma geração que os mais antigos acham que não aguentam muito esforço, não aguenta muito a pressão.
né? Eu mesmo, pela minha idade, sou classificado nessas gerações, seria classificado como a Y, né? Que é os millennials. A gente foi crescendo e a tecnologia se desenvolvendo. A geração seguinte já foi uma geração que já foi crescendo com tablet na mão. E a do meu filho, então, já vai crescer totalmente imerso em telas, tecnologia, não é? E o pessoal vai fazendo essa divisão por isso. E quem é mais antigo diz assim, essa geração não aguenta, é uma geração muito depressiva, né? É uma geração que tem muita ansiedade, tem muito problema, né? Mas a verdade que eu vejo é que depressão não é novidade. Sempre houve depressão. Suicídio não é novidade. Sempre houve suicídio, né? Sempre houve pessoas que passassem por isso. As gerações mais antigas eu vejo que também lidavam com os problemas da sua forma. Tinha muito mais pessoas que se entregavam ao álcool, por exemplo. Todo bairro tem aquele grupinho de bebo que você vai dormir, o pessoal está lá na cana, você acorda, ele já está lá, ou não tem? Lá em Caetés tem. Eu sei que todo bairro tem um grupinho ali daqueles bebos que você vê, que está lá. Você acha que aquelas pessoas estão lá porque eles querem? Em algum momento na vida deles, eles não souberam lidar com as pressões da vida. E eles se renderam a isso. Verdade é que geração nova, geração antiga, muitos não souberam lidar com pressões. Mas o Senhor, Ele diz assim, eu sou contigo. Quando Ele diz assim, quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Ele está dizendo assim, quando você passar, querido, é quando passar, ou seja, você vai passar. Você vai passar, Ele está dizendo assim, quando você passar pelos rios, eles não vão te submergir, eu estarei contigo. Não é uma escolha, nós vamos passar, a gente vai passar por lutas, por ansiedades, entende? A diferença é como naquela parábola, né, da casa firmada na rocha e a casa construída na areia. Todas elas passaram por ventos, chuvas, os rios transbordaram. A diferença não é essa, porque as duas passaram pela mesma coisa. A diferença é aonde você está firmado. Aonde nós estamos firmados é que vai fazer a diferença. Se a gente vai permanecer de pé ou não. O que é que muitas vezes, isso é um olhar meu, tá? Isso é um olhar meu. Hoje, eu percebo muito que algumas pessoas têm a igreja como mercado. Você chega, pega o que você quer e vai embora. Você vem no máximo da sua tristeza e no máximo dos seus problemas. Você vem, chora, adora, pede oração, consegue o que quer e a pessoa vai embora. Tem gente que acha que o Senhor é Papai Noel, pegou o que quer, vai embora. Recebe o presentinho do final do ano e vai embora, né? Algumas pessoas vão ter a igreja como um teatro, um cinema, né? Como puro entretenimento. Vou lá, vou preencher o meu domingo, né? Porque lá tem uma música boa, lá eu me emociono. E a gente aqui, e muitas vezes vem achando que servir ao Senhor e ir à igreja é um entretenimento. Não é, querido. No dia que você não sentir nada, não saia dizendo que o louvor foi ruim, porque não foi para você. O louvor é para Deus, não é para entretenimento. É certo que a igreja ela é hospital para todos, não é? Mas uma coisa que eu fiquei pensando, e é opinião minha, tá? Talvez ela pudesse voltar a ser um pouco mais quartel. Eu percebo que a igreja antigamente se via mais assim. Até as músicas, né? As músicas, tinha mais músicas voltadas para isso, né? O nosso general é Cristo. Tinha muitas músicas voltadas para isso, em que muitas vezes a gente se via mais como quartel. O que é que se aprende no quartel? Se aprende o quê? Combater, a suportar determinadas situações. A gente precisa aprender um pouco mais resiliente. Mas é na minha força, é na sua força? Não. É na força do general desse quartel. É na força dele, não é em armas que nós nos confiamos. Não é em foices, não é em nada que possamos usar. Não é em influência, não é em poder político. A nossa força tem que estar no Senhor. Porque Ele diz para mim e para você, eu estarei contigo. Quando a situação apertar, porque tem dia que a gente se sente no meio da fornalha, ou não tem dia. E ainda mais
aquecida 7 vezes pelo infeliz do Nabucodonosor. Tem dias que a gente se sente assim, né? Mas nesse dia, como foi lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor estava lá. O quarto homem estava lá, e se estava com ele, ele está dizendo: eu estarei com você. Eu também estarei com você. É isso que ele está dizendo. A gente tem que aprender a ser um pouco mais resiliente. Não saia da igreja não, querido, se você se entristecer, não. Seja mais resiliente. Seja um pouco mais forte. E a igreja que você saiu te feriu. Aqui é lugar de cura. Você veio para cá para se curar. Aonde você estava foi ruim, te fortalece. A gente tem que usar o que passou para o que é bom. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Nem que seja para nosso aprendizado, mas tem. Vamos aprender a ser um pouco mais resilientes, um pouco mais fortes no Senhor, porque sim, Ele está conosco. Ele diz que Ele é Deus e Ele não mudou. Amém? Vocês estão tão calados hoje, me ajude, viu? Eu não sou pastor Leandro não, preciso da ajuda de vocês. Vamos lá, versículo 5 diz o seguinte: não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o oriente e a ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte: entregue, e ao sul: não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que o formei e fiz. Essa palavra, ela foi falada num contexto de cativeiro, em que o povo estava disperso por cativeiro, também babilônico. Então, essa promessa é uma promessa para o povo de Israel. Entenda isso, a gente precisa saber contextualizar. Então, ela foi falada para o povo de Israel. Mas nós também somos eleitos por meio do sangue de Jesus. Então, sabe o que eu consigo ver aqui? O Senhor já está atraindo pessoas para a sua casa. Assim como eu, você também está sendo atraído por Ele. O Senhor vai trazendo as pessoas de longe, e eu creio que Ele já está fazendo isso, e vai fazer muito mais. Eu creio, para esta igreja, Ele vai trazer os desigrejados, Ele vai trazer os que se afastaram, os que ainda não entregaram a vida para o Senhor Jesus. Eu creio que Ele já está fazendo isso, amém? E nós como igreja, em nome de Jesus, estaremos preparados para isso que já está acontecendo. Em nome de Jesus, eu vejo isso, o Senhor vai estar atraindo. Sim, nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar, mas há uma ação do Senhor também espiritual em atrair aqueles que ouvem a sua voz. E se você está aqui, eu creio que você ouviu a voz dele. Você foi atraído pela voz dele para estar aqui. Amém? No versículo 9 e 10, ele diz o seguinte: todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, para que se ouça e se diga: é verdade, vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Como eu disse, essa palavra foi escrita num contexto de cativeiro babilônico. Então é como se Deus estivesse aqui dizendo assim: as nações por aí têm as suas testemunhas, os falsos deuses também aí têm as suas testemunhas, e eu tenho as minhas testemunhas são vocês. É isso que ele está dizendo. Assim como Jesus também disse, né? Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês são minhas testemunhas. E afinal de contas, o que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu ou ouviu algum fato e que ela é capaz de reproduzir esse fato. Então aquilo que Deus fez, aquilo que você viu, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, fale. Você é testemunha do Senhor. Você é testemunha do que Ele tem feito, e Ele está contando com isso, de que você é a testemunha dEle. É a testemunha para falar das suas grandezas, é a testemunha para falar do que Ele está fazendo. Ele precisa que você testemunhe.
Não, ele precisa que a gente testemunhe. E entenda o que está dito aqui no versículo 10, que ele diz assim: vocês são minhas testemunhas, para quê? Para que saibam, creiam em mim e entendam que eu sou o mesmo. Primeiro a gente faz saber, ou você ouviu, ou você viu, ou você contou a alguém, e daí essa pessoa passou a saber. E então, quando essa pessoa passa a saber, ela passa a crer, até porque a palavra diz que a fé, ela vem pelo, e o ouvir da palavra de Deus. E então você fala, a pessoa ouve, e a pessoa crê. E o terceiro é que a pessoa entenda, e aí o ciclo da verdadeira testemunha está fechado. Qual a diferença aí de saber e entender? Entenda, quem aqui crê que o Senhor é o nosso provedor? Levanta a mão. Todo mundo quer crer. Crê que Ele é o nosso provedor. Uma coisa é você ler na palavra. Você viu lá aquela parte de Abraão dizendo assim: o Senhor proverá. Você, aleluia, é verdade, o Senhor proverá. Ele proveu o cordeiro, Isaac não morreu, aleluia. E aí você viu e você creu. Mas sabe quando é que você verdadeiramente entende? É quando te falta um emprego e nada te falta. E aí você diz: o Senhor é o meu provedor. É quando chega a doença e aí a cura vem, aí você diz: o Senhor é o meu provedor. É quando você verdadeiramente entende no seu coração aquilo que você leu, ouviu, creu e agora se torna uma revelação na tua mente. E aí você entende. E aí quando você vai falar para o outro, não é uma mera informação, como você estivesse passando a notícia de hoje de manhã, quando você estivesse passando a última informação que está lá no seu feed lá do Instagram. Não é aquilo que você vive, que você vivencia, que você acredita. Então é preciso que você escute, que você saiba, que você creia, que você entenda o que é que você está fazendo aqui. Por que é que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque o Senhor me alcançou. E aí você precisa estar com isso muito firme na sua mente, porque a gente vai ser cobrado para ser testemunha dele, amém? Nós somos a testemunha do Senhor. A gente precisa saber e entender isso. No versículo 13 diz: ninguém pode impedir, deixa eu ler aqui. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Você quer qual garantia maior que essa de que Deus é por você, querido? Qual é o selo de garantia que você está esperando mais do que isso? Que garantia estendida que você está esperando maior do que essa? Garantia estendida essa pela eternidade, hein? Ele está dizendo que Ele é conosco, agindo Ele, ninguém impede. Meu querido, se Deus quiser fazer na sua vida, não há ninguém que impede. Não há retaliação certa. Porque muitas vezes a gente entra numa noia, né? Eita, não vou jejuar, não vou orar, não vou fazer isso, porque aí começa a retaliação na minha vida. Que retaliação? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Ele, quem impedirá? Então, meu querido, caia de cabeça. Você quer se entregar uma vida ao Senhor, se entregue, ore, jejue. O inimigo pode se levantar quanto ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode estribuchar aqui na frente. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém, quando Deus quer, ninguém pode impedir aquilo que Ele tem para você, seja seu chamado, seja um relacionamento, seja no seu casamento. Agindo o Senhor, quem impedirá? Diga: ninguém. Aleluia. No verso 18, ele diz assim, deixa eu passar aqui. No verso 18 e 19 diz: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ele está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Você sabe por que no versículo 19 está falando de coisas novas? Deus está fazendo algo novo. Quem crê aqui que Deus tem algo novo para fazer? Eu creio.
Eu creio que Ele tem algo para fazer nessa igreja, que Ele tem algo para fazer na minha vida, que Ele tem algo para fazer na minha família e na sua família. Eu creio que Ele tem algo novo para fazer. Mas no versículo 18 Ele diz assim: esqueça, não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. E quando Ele diz não fique lembrando das coisas antigas, não são as coisas boas, entenda. São as coisas ruins, até porque as coisas boas, o Senhor disse que nós temos que trazer à memória. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Não traga aquilo que lhe machucou. Não fique trazendo aquilo que te machucou. Não fique relembrando isso. Ah, mas a minha mãe fez isso. Ah, mas o meu pai fez isso, por isso que eu sou assim. Ah, minha família, ah, minha igreja, ah, o meu pastor, ele fez isso. Não fique trazendo à memória. Ele quer que você esqueça o que passou. Sabe por quê? Quando a gente se agarra ao passado, é impossível a gente viver algo novo. É impossível. Você quer resultado novo, você não pode fazer as mesmas coisas que você faz agora. Nós precisamos fazer o novo para que algo novo aconteça, ou não, é o óbvio, não é? Mas quando a gente traz esse excesso de passado, sabe o que é que ele nos ocasiona? Ele nos traz medo, ele nos traz rancor. Você nunca vai conseguir liberar perdão enquanto a gente ficar trazendo a memória. A gente nunca vai conseguir liberar o outro e liberar nós mesmos para viver algo muito maior, porque a gente está preso naquilo, a gente está preso na palavra que foi dita, a gente está preso em coisa, às vezes quando é uma palavra ainda vai, às vezes a gente está preso em coisa tão pequena, na discussão do WhatsApp, no vizinho que fez isso e falou aquilo, que botou um som mais alto, que botou um som mais... Você entende? Às vezes a gente se apega a isso, isso traz rancor. Tem como o Senhor trabalhar nisso? Não tem. Não tem, isso nos traz medo. O excesso de passado nos traz incredulidade, a gente fica mais insensível, porque a gente vai ficando, como se diz aí o ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? E aí a gente vai passando pelas coisas, a gente fica com medo que se repita. Ah, meu Deus, eu vou para uma igreja nova, mas eu não vou entrar no ministério, porque no último eu fui muito ferido, será que vai acontecer de novo? Você nunca vai viver algo novo dessa forma. Você nunca vai viver algo novo de Deus, se a gente ficar se prendendo, se amarrando. Ei, não fica. O Senhor, quando nos chama, Ele esquece tudo que a gente fez. E olha que a gente não é santinho, não. Todo mundo aqui fez ou faz. Não importa se o cara for o mais pecador do universo, que nade no pecado de braçada de piscina olímpica, ou se você é filho de crente, nascido e criado na igreja, que só balança a perninha ali na piscininha infantil do pecado, ambos são tão necessitados do sangue de Jesus, um quanto o outro. Não importa. Não importa, você que se acha muito bom, muito cidadão, eu sou ótimo, eu sou um ótimo cidadão, só fulano é tão bonzinho, só falta aceitar Jesus, falta tudo, você ser um cara bonzinho não lhe leva para o céu, o que nos redime é o sangue de Jesus, é o favor dele, e ele esquece o que a gente faz, mesmo a gente sendo quem a gente é. Imagine só, a oração do Pai Nosso diz o quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Mas será que antes de eu fazer essa oração, eu já perdoei quem tem me ofendido? Será que eu já pratiquei isso? Será que eu posso pedir a Deus, Senhor, me perdoa assim como eu perdoei fulano, mas eu não perdoei fulano? Isso é muito sério, não é? Isso é muito sério e a gente precisa aprender a esquecer. A gente precisa esquecer as coisas antigas para que Deus ele faça algo novo. E eu já estou acabando. Se você já puder já ir ficando de pé, o louvor também já pode vir. E para que a gente viva esse algo novo do Senhor, a gente precisa deixar aquilo para trás. Muitas vezes a gente precisa, sabe o que é que a gente precisa? Matar orgulho. Sabe que muitas vezes nos impede de viver algo novo em Deus. Orgulho. Nós precisamos matar o velho homem. O que é que está faltando para que você viva algo novo em Deus e que você saia dessa vida de mesmice? O que é que está faltando para que você viva uma vida espiritual diferente?
em que você entra ano, sai ano, e permanece da mesma coisa. Meu Deus, eu estou com aquele pecado, eu não me livro nunca, meu Deus, eu caí no mesmo pecado, e aquele pecadinho lá, que sempre lá, o teu pé, e no teu pé, não muda nunca. O que é que está faltando para que você e eu me incluo nessa, para que a gente viva algo novo de Deus? Deus está muito interessado em fazer algo novo na sua vida. Eu creio no meu coração que Deus está muito interessado em fazer algo novo, surpreendente nessa igreja. Eu creio, eu sinto que Ele tem algo novo e surpreendente para fazer na minha família, para fazer na tua vida. Mas a gente precisa se permitir. A gente precisa começar a fazer algo diferente. A gente precisa começar a buscar Ele de todo o coração. Eu tenho isso dentro de mim. Eu prefiro não buscar a resolução das coisas. Eu prefiro buscar Ele de todo o coração, porque eu sei que quando a gente está alinhado com Ele, todas as outras coisas, meu querido, elas voltam para o lugar. Ele se encarrega de colocar tudo no lugar. Ele mesmo se encarrega de trazer, de alinhar, de ir à tua frente, alinhando os caminhos tortuosos. Ele mesmo se encarrega. Se preocupe com uma coisa: busque ao Senhor de todo o coração. Busque Ele e o seu reino e a sua justiça, como diz lá em Mateus 6, né? E todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? A coisa que aflige teu coração hoje. Essa coisa que aflige teu coração hoje. Ei, busca só o Senhor. Faz o que você nunca fez. Te desespera por Ele, porque Ele mesmo se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar. Amém? Glória ao Senhor Jesus.